Eu confesso que eu estou entre dois textos. Eu estou falando sobre encontros com Jesus. E eu estou entre dois encontros. A mulher samaritana, em João capítulo 4, e Saulo de Tarso. Os fatos desta semana foram muito agitados, não é? E eu tento não transitar em função das coisas que acontecem no dia a dia. Mas, por outro lado, às vezes a gente, como pastor, também precisa considerar uma palavra de orientação à luz dos fatos. Não é? E eu não conhecia Charlie Kirk. Não conhecia. Não tinha a menor ideia de quem era. E eu só vi alguma coisa quando o Irion, que é o estagiário, postou algo. Eu falei, deixa eu ver o que é isso que aconteceu. Quando eu comecei a usar as redes sociais, minha filha falou assim, meu pai vai ser aqueles caras que muita gente segue ele e ele não segue ninguém. Não vou dizer que eu não sigo ninguém, mas eu vejo pouca coisa. Né? Eu vejo pouca coisa. E eu não trabalho em função das redes sociais, mas em função do assassinato do Charlie Kirk, eu fui ver o que era, quem era a pessoa. E ao longo dos dias, naturalmente, por conta dos noticiários, aí também me formei um pouco mais. Então, há um movimento forte no mundo, né, que é um conservadorismo evangélico. Não só evangélico, há também um conservadorismo católico, há uma volta ao conservadorismo cristão. E isso é um fenômeno social. Por que é um fenômeno social? Porque eu nasci na época, eu sou de 63, eu nasci na época em que nos Estados Unidos começava o movimento hippie, nos anos 60. Então os anos da liberdade, da emancipação das mulheres, os movimentos feministas vão começar nos anos 60 na Europa. A consciência desperta primeiro na Europa, no campo da filosofia, inclusive, da reflexão filosófica. E ele também está presente na teologia, principalmente na teologia católica. As freiras começam a discutir teologia, não só os padres e bispos. É interessante a gente considerar que os movimentos de pensamento, de reflexão, eles acontecem dentro da igreja e fora da igreja. Igreja evangélica e igreja católica. Nos anos 70, a igreja metodista começou a ordenar mulheres. Nos anos 70. Veja quanto tempo existe ordenação feminina numa das igrejas que são históricas. Embora os batistas sejam refratários durante décadas a isso, não é? Os presbiterianos até hoje, fechados para isso, mas os metodistas, que é um ramo expressivo da igreja cristã protestante, vamos chamar assim, já nos anos 70, nos Estados Unidos e no Brasil, reconheciam a ordenação feminina. Então essa questão do movimento feminista começa lá atrás, o movimento jovem, essa questão da emancipação sexual, essas coisas todas, né? da liberação sexual, sexo, drogas e rock and roll. Então isso é anos 60, 70, 80. E chega agora um momento de exaustão. Então, o que está acontecendo hoje no mundo é que uma parte dos jovens quer ser sempre diferente dos seus pais. Os jovens querem ser diferentes dos pais. E como os pais se tornaram muitos liberais, o que os jovens estão querendo ser? Conservadores. Porque os jovens amam contrariar os pais. Então nós estamos vendo agora, é lógico que não é um movimento de minoria, mas existente já, agora eu quero dizer nos últimos anos. Né? Então é interessante você encontrar um público jovem, num país com grandes liberdades individuais, como é a sociedade norte-americana, mas buscando um discurso conservador. É interessante você ver o choque entre jovens, né? Porque é um choque entre jovens. Então, ainda há jovens, né, que estão no pleno exercício, digamos assim, das conquistas que os meus pais começaram lá nos anos 60.
Não é nem a minha geração, a geração dos meus pais. Eles vão dizer que isso não são conquistas, são coisas que são danosas. Então, a gente está num mundo hoje em que a religião ela está em xeque. A religião está sendo questionada. Não é? A religião ela sempre foi, mas agora ela é usada como um elemento, digamos assim, que deve modelar essa tendência conservadora, e aí ela é pressionada então a se levantar e reafirmar os valores clássicos da fé cristã. Eu participei de algumas rodas de conversa difíceis nesses dias em ambientes pastorais, e há sim um movimento forte na teologia também, nessa direção, mas ao mesmo tempo nós estamos vivendo uma época de ainda muitas injustiças e muitas incoerências. Não é? Então, a gente ainda é o país onde as mulheres precisam conquistar mais coisas. Há pouco tempo nos Estados Unidos se falou de dias, né, na verdade, de um pastor dizendo que as mulheres não deveriam votar. As mulheres não deveriam votar, participar de um processo democrático. É lógico que é uma opinião muito radical. Mas começa assim, né? Começa com um radical. Depois outro concorda, e outro concorda, e outro concorda. Então a gente está num país em que a gente precisa ainda aprender a usar bem a democracia, e tem gente já pensando que é melhor a gente reverter esses processos. A gente ainda é um país onde as mulheres sofrem muita violência. Os índices de violência ainda são muito altos. Muita violência. Temos muita violência contra a criança, muita violência contra o adolescente. Enfim, o mundo não está nem um pouquinho justo para que a gente possa dizer assim, vamos cada um para casa, viver uma vidinha tranquila, porque a vida está fácil agora. Vamos aí formar os nossos pares, o nosso casalzinho, que vai ter 2 filhos e um cachorro, ou 2 filhos e um gato, ou 2 filhos e um passarinho, e as famílias todas estarão tranquilas dentro de casa. O mundo ainda não é assim. O Brasil, 1/3 das casas é chefiadas, é sustentadas por mulheres. 1/3 das casas. Não tem uma presença masculina. Não é? E outras casas há naturalmente um sustento bipartido, e em algumas casas o homem ainda é o provedor. Então essa é a realidade do nosso país. Como é que a gente vai ter um discurso uniforme para uma realidade tão distinta? Uma coisa é viver em Brasília, uma renda estável, com muitos funcionários públicos. Outra coisa é viver nas regiões norte e nordeste, convivendo com diferença climática acentuada. Não é estranho você ver o rio Amazonas secando em determinado período do ano, e o Rio Grande do Sul cheio d'água? Nós estamos vivendo um tempo muito estranho, não é? E o púlpito tem que, às vezes, refletir, pensar nestas coisas. E eu queria falar, então, por isso que eu pensei no encontro de Paulo, o encontro de Paulo com Jesus. Porque o encontro de Paulo é uma transformação completa do seu mundo religioso. Paulo era um homem religioso. Paulo era um homem de fé. Paulo era um homem de orações. Era um homem de ritos e extremamente disciplinado. Mas ele teve um encontro com Jesus que mudou sua vida. Eu poderia ler o capítulo 9, em que Lucas conta o encontro. Mas eu prefiro ler uma outra narrativa, que está também em Atos dos Apóstolos, em que o próprio Paulo conta da sua experiência com Jesus. Como é que ele viveu, como é que ele mesmo narra com suas palavras o seu encontro com Jesus. Tá bem? Atos dos Apóstolos, no capítulo 25. Acho que eu vou tentar encurtar um pouco a leitura. Vamos ler no capítulo 26, é melhor. Vou direto
a narrativa de Paulo. Paulo está preso, está contando a sua história para um casal de reis que estão visitando o governador. Capítulo 26, verso 1. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: você está autorizado a falar em sua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na presença do Senhor, e aqui Senhor é com letra minúscula, na presença de Agripa, poder produzir a minha defesa de todas as acusações que os judeus fazem contra mim, especialmente porque o Senhor é versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Então Paulo está falando a Agripa, que é um rei, e a sua esposa Berenice, e ele sabe que Agripa é alguém instruído na cultura judaica, sabe do que ele vai falar. Por isso peço que o Senhor me ouça com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar. Porque na condição de fariseu, vivi conforme o partido mais rigoroso da nossa religião. Aqui é partido ou seita, porque havia diferentes expressões de judaísmo. E dentre as várias expressões do judaísmo, o farisaísmo, que pode, uma tradução possível para ele, sejam os santificados, os separados. Talvez a palavra fariseu decorra disso, de um tipo de adjetivo que os designa como separados, distintos. Então, dentre as opções de judaísmo, ele era dos fariseus, o partido mais rigoroso da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais, a qual as 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, noite e dia, almejam alcançar. Então ele diz que está sendo julgado pela esperança própria dos judeus, que todos os judeus comungam, as 12 tribos. É por causa dessa esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Por que se julga incrível entre vocês, e aqui ele está falando dos romanos, portanto, dos gentios, por que se julga incrível entre vocês que Deus ressuscite os mortos? Então ele está dizendo, olha, os judeus têm essa esperança da ressurreição dos mortos. Vocês, gentios, não acreditam nisso. Mas eu estou sendo julgado pela esperança dos judeus, a ressurreição dos mortos. Então Paulo vai colocar a sua defesa num ponto teológico. O que me traz aqui, rei, eu estou preso por causa de uma questão teológica. Eu estou preso porque eu acredito na ressurreição de Jesus de Nazaré. É por isso que eu estou preso aqui. Na verdade, segue Paulo, eu pensava que devia fazer muitas coisas em nome de Jesus o Nazareno. E foi exatamente, aliás, muitas coisas contra o nome de Jesus o Nazareno. E foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão. Agora ele chama os irmãos de santos, mas naquela ocasião ele os chamava de hereges, né? Encerrei muitos santos na prisão. E quando os condenavam à morte, eu dava o meu voto contra eles. Ele está falando aqui de Estevão, que morreu apedrejado. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia até em cidades estrangeiras. Com isso em mente, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra,
ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. Então eu perguntei: Senhor, e aqui o Senhor já está com letras maiúsculas, né? Está falando com Jesus. Senhor, quem é você? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se, fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Observe, convertê-los do poder de Satanás para Deus, o adversário, a fim de que eles recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Santificados pela fé em mim. É aqui que nós temos o grande embate. Santificados pela justiça da lei, Paulo era fariseu. Ou santificados pela fé em Jesus. Paulo se tornou um cristão. Vamos finalizar. Assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, e por toda a região da Judéia, e também aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam quando eu estava no templo e tentaram me matar. Mas com a ajuda de Deus permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes. Ele evangelizava os soldados no cárcere, os servos provavelmente que estavam ali, e agora os reis, a pequenos e a grandes. Nada dizendo a não ser o que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao seu próprio povo e aos gentios. E aí Paulo é interrompido pelo governador. Obrigado, Senhor, por tua palavra lida. Te agradeço por podermos aqui ler as palavras de Paulo, a narrativa de Paulo, contando a sua história. E que a história de Paulo, de alguma forma, possa nos ajudar com a nossa própria história. Amém. Na carta aos Gálatas, Paulo diz que ele era fariseu dos fariseus. Ou seja, dentro do grupo mais radical de cristianismo, ele era radical. Eu me lembro um dia que alguém disse aqui desse púlpito: eu sou o mais liberal dos conservadores, né? Mas Paulo diria: eu sou o mais conservador dos conservadores. Eu sou o mais fariseu dos fariseus. É um tipo de religiosidade que se inspirava na lei mosaica. E o farisaísmo não observava apenas a literalidade da lei, ou seja, a letra da lei. Mas o farisaísmo se agarrava principalmente à tradição oral. Porque o judaísmo não é apenas a lei, a Torá. O judaísmo também é o conjunto das interpretações que os rabinos foram fazendo ao longo dos séculos. Antes da lei se tornar texto, a lei foi tradição oral, ela era passada de boca em boca. O Antigo Testamento vai ser escrito alguns séculos depois que as coisas aconteceram. Então o texto é sendo produzido muito depois, ele foi preservado principalmente como tradição oral. E os fariseus, eles davam valor tanto à Torá, como às tradições que os rabinos foram produzindo ao longo dos séculos, as interpretações que eles davam da lei. É por isso que a gente às vezes encontra coisas nos evangelhos, discussões nos evangelhos, que quando você procura no Antigo Testamento você não acha.
é porque não está no texto do Antigo Testamento, mas está na religião do judaísmo, com as suas formulações, com seus costumes, com as suas tradições. Jesus, às vezes, combatia as tradições. Tem hora que Jesus, nos seus embates, fala assim: vocês dão mais valor às tradições do que à justiça, à misericórdia e à fé, do que à compaixão. Então, o farisaísmo era um conjunto de regras e de comportamentos extremamente rigorosos, a ponto deles se considerarem distintos dentro do próprio povo santo. Então, você tem que olhar assim: Israel se considerava o povo santo, mas o fariseu é o povo santo do povo santo. Então nós somos os santos dos santos. E Paulo queria ser o Santíssimo. Ele queria ser o fariseu dos fariseus. É isso que ele está dizendo aqui. Eu levava muito a sério Moisés e os profetas, as tradições. E eu era tão rigoroso que eu, odiando Jesus, e odiando os discípulos de Jesus, enfurecido contra eles, eu os perseguia. E tentava fazer calar isso. Por quê? Porque quando Jesus ressuscitou, talvez você se lembre, lá no Evangelho de Mateus, a versão cristã é a seguinte: domingo de manhã, Jesus ressuscitou. Maria Madalena e outras mulheres foram ao túmulo e encontraram a pedra removida. Os guardas não estavam lá. Elas foram contar para os discípulos o que aconteceu. Maria Madalena fica para trás. Vou usar aqui a versão de João. Maria Madalena fica para trás e pensa que está falando com um jardineiro. Onde você colocou o corpo do meu Senhor? Na ideia de Maria, alguém havia rolado a pedra e o jardineiro havia mudado o corpo de lugar. Porque o túmulo era emprestado, é como se alguém tivesse dito assim: olha, já estão tirando ele de lá. Mas aí Jesus fala Maria, e ela reconhece a voz do Senhor. Eu já falei para vocês que talvez esse seja um dos textos mais tocantes do Evangelho aos meus ouvidos. Maria, e ela reconhece Jesus. Essa é a história dos cristãos. E aí Jesus fala: Maria, vai, fala para os discípulos e para Pedro que eu ressuscitei e encontro eles na Galileia. Aí Jesus aparece para os discípulos no cenáculo, porque eles não acreditam nas mulheres. E depois aparece, depois de uma semana, para Tomé, quando todos estão reunidos. E depois se encontra com eles na Galileia. E aparece para cerca de 500 pessoas, segundo Paulo fala na carta aos Coríntios, capítulo 15. Aparece para o seu irmão Tiago, a gente não tem detalhes sobre isso. Aparece particularmente para Pedro. Enfim, muitas pessoas veem Jesus ressuscitado. Mas os donos da religião, os chefes do templo, dizem assim: olha, ninguém pode saber disso. Porque os soldados falam: nós estávamos lá, veio um anjo do céu, rolou a pedra e ele saiu de lá. Os soldados contaram isso para os líderes do templo. Veio um anjo do céu, rolou a pedra e ele saiu de lá. Vocês vão ficar quietos, está aqui uma grana, propina, para quem pensa que propina é coisa nova, né? Não é coisa nova. E vocês não vão falar isso para ninguém. Vocês vão dizer que os discípulos deles vieram aqui e roubaram o corpo. Então nós temos duas versões. A versão cristã: Jesus ressuscitou e está vivo. A versão dos chefes do templo: os discípulos dele roubaram o corpo e espalharam por aí que ele ressuscitou. Em quem Paulo acreditava? Paulo, como fariseu, fariseu dos fariseus, seguidor da lei de Moisés, não acreditava que Jesus era o justo. Por quê? Porque Jesus não guardava o sábado do jeito que eles diziam. Porque Jesus se atreveu a perdoar pecados, e só Deus perdoa pecados. Porque Jesus fazia coisas que ele não concordava que fossem feitas.
Porque Jesus andou lá no templo e deu uma chutada nas coisas, deu uma virada de mesa lá. Para Paulo, Jesus não poderia ser o Messias. Ele não se encaixava na expectativa messiânica de Paulo e dos líderes judeus. Então, Paulo preferiu acreditar nos líderes do templo. E defendendo a mentira dos líderes do templo, defendendo o status da religião na qual ele foi criado e viveu, ele começa a perseguir os cristãos. Ele quer que cesse essa história de que Jesus ressuscitou. A grande causa da vida de Paulo é exterminar a voz de Jesus o Nazareno, que ainda ecoava na boca dos seus discípulos. Foi isso que ele disse. Não é? Eu recebi a autorização e saí perseguindo os santos. Eu fiz isso por quê? Porque eu queria que ninguém mais ouvisse falar desse tal de Jesus. Mas o encontro com Jesus, que transforma Paulo, é descrito em Atos capítulo 9, aqui contado por ele, no capítulo 26. Ele se encontra com Jesus, enquanto está na sua missão de ir a Damasco para prender cristãos e para, nas sinagogas, eliminar essa conversa de que Jesus é o Messias, ele se encontra com Jesus. E é interessante que Jesus fala para ele: eita, Paulo, é difícil para você. A versão antiga é recalcitrares contra os aguilhões. A versão contemporânea aqui, que eu li, é duro para você dar coice no aguilhão. Porque o aguilhão é um ferro, que espeta o animal para que ele siga. Não é? É uma forma de você colocar o gado marchando, cutucando ele com um ferro, com uma ponta. Paulo estava sendo cutucado pelo aguilhão. Quando ele prendia um cristão e o cristão dizia: eu vi Jesus. E ele botava o cristão para blasfemar e o cristão não blasfemava. Ele estava lá quando Estevão foi apedrejado e ele viu também o rosto de Estevão brilhar como se fosse o rosto de um anjo. Então Paulo já estava diante de evidências, mas ele resistia a crer. Então ele tinha instrução? Tinha. Ele tinha formação bíblica, teológica? Tinha. Ele tinha uma religiosidade profunda? Tinha. Ele tinha, inclusive, pedigree. Ele tinha um CPF válido na Receita Federal de Jerusalém, porque ele era da tribo de Benjamim. Judeu, ele diz assim, hebreu de hebreus, sangue puro. Ele era sangue puro. Eu sou hebreu de hebreus. Timóteo não. Timóteo é pai grego, mãe judia. Ele não. Hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim. Meu nome é Saul, o nome do primeiro rei. Fariseu dos fariseus. Lá adiante, convertido, ele vai dizer: considerei isso tudo como esterco, como refúgio, porque nada disso tem valor. Mas é esse Paulo que se encontra com Jesus, um Paulo que tem Bíblia, que tem tradição, que tem religião, que é sincero. Mas é o quê? Cego. Cego. Não crê. Ele buscava uma justiça que procede da lei, por isso ele era rigoroso. Na carta aos Gálatas ele vai dizer que no tocante à lei, ele se destacava entre os da sua geração. Ou seja, ele era rigoroso. É como a Tânia fala de mim quando eu era jovem. Tânia fala: o Zé era chato. Crente chato. Todo mundo ia para o cinema. Eu não ia, é dia de culto. Tinha aniversário de alguém, eu só ia depois do culto. Era vigília, escola dominical, consagração, eu não perdia, eu era chato. Chato mesmo. Eu não me reconheço. Esse Zé de hoje, vocês não têm ideia do que eu era na minha adolescência. E eu nunca fui para Damasco. Mas eu encontrei Jesus em algum momento aí que ele tirou esse farisaísmo da minha jornada também. Mas Paulo era um homem com boas intenções, mas cego.
Vocês entenderam o que eu quero dizer hoje? Diante da realidade da ressurreição de Jesus, diante da realidade do Espírito Santo que é derramado sobre toda a carne, como é que um judeu fariseu se sente? Porque um fariseu se acha melhor que os outros judeus. E o gentio, para ele, é imundo, é impuro. Quando, Atos capítulo 10 conta isso, e o capítulo 11, quando Pedro foi na casa de Cornélio, o Espírito Santo desceu sobre os romanos, nós já conversamos sobre isso recentemente, em Jerusalém as pessoas ficaram indignadas, e eram cristãos, dizendo: ô Pedro, como é que você entrou na casa de um gentio? Porque eram judeus, cristãos, oriundos do farisaísmo, que não entendiam que os gentios iriam se converter. Embora eles tenham lido na lei e nos profetas que o Senhor era luz para os gentios, embora Jesus, ao subir ao céu, disse: vão e sejam testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Mas eles foram pregando até os confins da terra para quem? Só para judeus. Até que em Antioquia alguém começou a pregar aos não-judeus. Então, a mentalidade do judeu, e principalmente do judeu fariseu, é que Jesus é deles. Inclusive Jesus é deles. No início era: Moisés é nosso, os profetas são nossos, Deus é nosso, o Deus de Israel. Os deuses dos outros povos são ídolos, mas o nosso Deus é o Criador dos céus e da terra. Amém, eu creio dessa forma também. Mas é num sentimento de superioridade, é numa arrogância espiritual. Eu conheço o Deus verdadeiro. O meu Deus é o Criador do céu e da terra. O seu Deus é só um ídolo. Me fala sobre o seu Deus. Como? Você nasceu de uma linhagem, de uma raça, você é de um tipo que não merece conhecer a Deus. Deus é Deus de Israel. A mentalidade deles era que Deus era deles. Embora o salmista tenha dito, né? Do Senhor é a terra, o mundo e os que nele habitam. Oséias profetizou: eu vou chamar meu povo aqueles que não são meu povo. Então Paulo não era diferente dos judeus dos seus dias, e inclusive alguns dos fariseus que se converteram a Cristo demoraram para abrir a mentalidade e entenderem que Jesus não pertence à igreja, mas que a igreja pertence a Jesus. Que Deus não é nosso, mas que nós somos de Deus. Que não somos nós quem dizemos o que Deus pode e não pode fazer. Não somos nós que dizemos a quem Deus salva e a quem Deus não salva. Não somos nós que temos a chave e a porta para abrir e fechar o céu. É Deus. Eu me lembro do dia que eu fiz o post, do Papa no céu com Jesus. Tem gente que falou: você acredita que o Papa está no céu? Eu falei: cara, você pensa o quê? Que Francisco foi para o inferno? Você está falando sério para mim que você acha que Francisco foi para o inferno? Bom, mas ele é católico. Nós vamos ter essa conversa mesmo? Você quer ter essa conversa? De dizer que eu ou você somos juízes de alguém? Você quer ter essa conversa? De que eu ou você possamos dizer quem foi, quem não foi, quem pode, quem não pode? Eu estou falando de pastor que veio conversar comigo. Então os fariseus não estão longe de nós. Os donos de Deus, os donos da fé. Porque observe, Paulo tentava alcançar a justiça pelas obras da lei. Lá adiante ele vai dizer, escrevendo aos Romanos: ninguém conseguiu. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O judeu com Moisés, com os profetas, com a lei, os judeus com todas as coisas, com os ritos. Não, todos pecaram. Os gentios também pecaram. Mas a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele desiste da justiça que é pela lei
e abraça a justiça que é pela fé. Eu creio. Mas por que creio? Creio porque viu. Nesse ponto, nunca tinha pensado isso. Essa é nova, Esdras. Paulo não foi melhor do que Tomé. Porque Tomé creu, porque viu. E Jesus falou para Tomé: felizes os que não viram e creram. Paulo só creu porque viu. Como eu disse, Paulo era... E o que cegava Paulo? A sua religiosidade, a sua justiça própria. Encontrarmos-nos com Jesus vai abrir os nossos olhos para termos misericórdia. E quando a gente ler o Evangelho, na época que Paulo se converteu e escreveu, o Evangelho não estava escrito. Os Evangelhos foram escritos depois das cartas de Paulo. E hoje, quando a gente lê os Evangelhos, a gente encontra Jesus falando com pessoas que ele não deveria ter falado. Como eu disse a vocês, a minha intenção hoje era falar do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Eu vou falar disso outro dia. Mas uma frase que está lá em João capítulo 4 é: e os seus discípulos se admiraram de ele estar falando com uma mulher. E a mulher fala para Jesus: como é que você, sendo judeu, fala comigo que sou mulher e samaritana? Ainda bem que o Evangelho de João está escrito hoje, porque a gente entende que Jesus falava com mulheres e falava com samaritanas e tocava leprosos e olhava para um cego de nascença e não via nele alguém que devia responder: foi ele que pecou ou seus pais pecaram? Mas ele via naquele cego de nascença uma oportunidade de manifestar ali a glória de Deus. A gente precisa ler os evangelhos para entender que Jesus mandou as favas, os escribas e fariseus, e disse para eles: vocês são cegos guiando cegos. Vocês coam mosquitos e engolem camelos. Vocês dão o dízimo do hortelã e do cominho e se esqueceram da justiça, da fé e da misericórdia. Vocês não sabem o que é importante. E meus irmãos, eu não quero me alongar. O grande medo hoje é que de alguma forma a igreja se esqueça de que não está lendo Paulo fariseu, está lendo Paulo cristão. E a gente não use as cartas de Paulo para transformar a igreja num conjunto de fariseus. Porque Paulo escreveu suas cartas para fazer com que os fariseus se tornassem cristãos. E eu estou vendo hoje muita gente pegando as cartas de Paulo para transformar cristãos em fariseus hipócritas. De uma religiosidade aparente, mas que não funciona na vida prática. Eu creio que vocês entenderam o que eu quis dizer. Quem está aqui há menos tempo, talvez não com a mesma facilidade. Mas quem está aqui há mais tempo sabe do que eu estou falando. Nós precisamos ser mais cristãos. E cada vez mais assemelhados a Jesus, que alcançava as pessoas do jeito que elas estavam. Eu sei que alguns gostam de dizer: vinde como estás, mas não fica do mesmo jeito. Mas é o Espírito de Cristo quem infunde a vida de Cristo em nós. A transformação se dá de dentro para fora. A transformação se dá segundo a vontade e o querer de Deus. Nós podemos ter diferentes formas de ser cristãos, porque Paulo teve dificuldades, inclusive com outros dos apóstolos, que não entendiam o pensamento de Paulo. Não foi fácil para Paulo ser judeu entre os judeus, e não foi fácil para Paulo ser cristão entre os cristãos. Olha a dificuldade de Paulo. O Paulo convertido.
Porque quando ele vai para os judeus, ele prega na sinagoga, o pessoal fala, oh, você é judeu, você é irmão, você conhece a lei, você conhece os profetas. Aí quando ele fala de Jesus, o cara, opa, mas você é um judeu desses aí que crê em Jesus? Não, então nós não queremos você aqui não, sai da nossa sinagoga. Aí Paulo vai para os cristãos. E aí ele vai para os cristãos judeus, né? Então começa então a falar para os cristãos judeus que está indo para os gentios. Não, cara, você está agora querendo evangelizar gentio? Não, peraí, ele tem que circuncidar, tem que guardar a lei. Ele é mal recebido nos judeus. E quando ele vai para os gentios, ele também tem dificuldade, porque agora, aqui você é judeu. Então no mundo gentio, Paulo é judeu. No mundo judeu, Paulo é grego, é cristão. Pense num cara desconfortável em qualquer lugar. Às vezes o cristão é assim. Às vezes é. Mas Deus vai levantar diferentes tipos de cristãos. E haverá diferentes tipos de igreja. Mas tudo é corpo de Cristo. Tudo é povo de Deus. Eu quero continuar sendo alguém que compreende que as famílias não são tão estruturadas como gostariam de ser. Da família do pastor que entende que nem todos os casamentos vão dar certo, que nem todas as pessoas terão a vida simples, que nem todos os jovens serão criados por pais estruturados. Eu gostaria de que todas as nossas casas funcionassem direitinho, eu gostaria demais. Eu gostaria demais que tudo fosse quadradinho e certinho. Mas eu não posso negar a realidade. Nós temos que ser cristãos na sociedade do jeito que ela é. E fazer diferença e ser sal da terra e luz onde a gente está. E se a gente não tiver um compromisso com a justiça, se a gente não tiver um compromisso com a fé, mas também um compromisso com a misericórdia, nós não vamos dar conta de ser cristãos. Nós vamos acabar sacrificando algum aspecto dessa pessoa bendita que é Jesus e nos assemelhando a outra coisa, que talvez se aproxime mais de um farisaísmo moderno. Eu creio nas Escrituras, eu creio em Jesus, eu creio no dom do Espírito, eu estudo as Escrituras, eu ensino as Escrituras, eu prego as Escrituras, mas eu quero encontrar nelas Jesus e a vida do Espírito. E eu sei que o que sustenta a igreja é o Espírito Santo. E eu oro para que o Espírito de Cristo nos dirija, para que o Espírito de Cristo nos dê discernimento e capacidade de amar as pessoas como elas são. Amar os nossos filhos como eles são. Amar os nossos netos como eles são. Nos acolhermos uns aos outros, com graça, porque nenhum de nós vai ser salvo pela justiça que procede da lei. Mas os salvos, todos, haverão de dizer, fui salvo pela graça. Pela graça. A salvação não é pela fé. Não diga isso. O texto é, a salvação é pela graça. Somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós. É dom, é dádiva de Deus. E as dádivas de Deus, Ele as distribui como Ele quer. Então, não sou eu que vou dizer quem vai para o céu e quem não vai. O Deus de toda graça sabe o que faz comigo e com todos. Vamos orar. Senhor, eu lamento que a violência esteja, inclusive dentro das igrejas, nos púlpitos. Eu lamento, Senhor, que as ideologias que estão no mundo também contaminam, e não haveria de ser diferente. Contaminam a liturgia, contaminam a teologia. E eu oro, Senhor,
para que a gente consiga ter o máximo possível de pureza entre nós aqui. Que a gente consiga, Senhor, o máximo possível manter do lado de fora aquilo que deve ficar fora, para que vivamos dentro apenas aquilo que é do nosso meio, aquilo que é nosso. São tempos difíceis, Senhor. Tempos de muitas vozes, muitas opiniões baseadas em ignorância. Tantas vozes falando tantas coisas e a gente não consegue nem mesmo se escutar. Mas eu oro, Senhor, para que por compaixão, por bondade, o Senhor se apiede de mim, Senhor. Tem compaixão de mim, Senhor, que sou pecador. Ai de mim, Senhor, que vou perecendo, porque sou carne mortal, Senhor. Sou um homem de lábios impuros que habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas, Senhor, que os meus olhos possam ver, assim como Jesus apareceu a Paulo. Revela-te, Senhor. Não ouso pedir a revelação que deste a Isaías. Não, Senhor, quem sou eu? Mas revela-te, Senhor. Não ouso pedir como a Paulo, a quem apareceste tantas vezes. Quem sou eu, Senhor? Mas quem sabe o Senhor possa falar comigo como falou com Nicodemos, ou me acolher como acolheste a Bartimeu, outro cego, Senhor, que foi curado, ou como acolheste a Maria aos teus pés, ouvindo o teu ensino, que o Senhor me acolha como Maria, Senhor, porque eu também quero ser teu discípulo. Eu quero estar aos teus pés e aprender de ti. Que o Senhor me acolha como qualquer daqueles anônimos, naqueles dias, Senhor. Ou como aquelas crianças que o Senhor pôs no colo e as abençoou. Eu oro por mim, Senhor, e oro pelos meus irmãos. Acolhe-nos, Senhor, no meio dessas vozes loucas e insanas, que nós possamos ouvir o murmúrio do Espírito falar aos nossos corações, Senhor, e nos dirigir por caminhos de paz, por caminhos de justiça, por caminhos de compaixão, Senhor. Que não nos falte compaixão, Senhor. Que não nos falte compaixão. Que não nos falte graça, que não nos falte capacidade de perdoar, de amar, sem a ânsia de transformar do nosso jeito, mas deixar que o Senhor faça as coisas da forma como Tu queres. Senhor, são tempos atribulados para a Tua igreja. Somos muitos, mas somos pobres. Somos muitos, mas estamos desunidos. Somos muitos, mas estamos confusos. Somos muitos, Senhor, e por isso nos tornamos orgulhosos, prepotentes. E o que vem depois da arrogância e da prepotência, Senhor, senão a ruína? Por isso eu peço que o Senhor aceite gente humilde, que está se aproximando de Ti com humildade, pedindo que o Senhor nos ajude a voltarmos ao lugar certo, ao lugar da adoração, ao lugar em que nós nos prostramos e nos rendemos e dizemos que Tu és o Senhor. Não queremos o poder
pertence a Deus. Uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvi: o poder pertence ao Senhor. A Ele honra, glória, louvor pelos séculos dos séculos. Amém.